Vamos então dar início, né? Dar início a mais uma aula. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Graças a Deus, podemos mais uma vez estudar juntos a Confissão Belga. Dessa vez avançaremos para o artigo 21, não é? Artigo 21 da Confissão Belga, onde aprenderemos um assunto realmente muito importante e maravilhoso. Eu espero que para os irmãos que estarão acompanhando, né, que estão acompanhando a live agora, os que vão chegar daqui a pouco também, possa ser um assunto realmente edificante, que fortaleça a convicção em Jesus Cristo. Eu quero começar, como das vezes anteriores, lendo o artigo da confissão, e em seguida eu vou orar. Antes eu vou ler até um texto bíblico, né? E esse texto é o texto de João, Evangelho de João, e não está ligado diretamente com os textos aqui da base, né, vamos dizer assim, mas, embora não seja um texto que estava programado, eu quero lê-lo, e eu sei que, ao final, os irmãos vão compreender o propósito, vão compreender realmente por que eu estou usando esse texto aqui, tá certo? É o texto de João, capítulo 10, e o versículo é o versículo 23, né? Versículo 23 de João 10, que diz bem assim: do verso 23 ao 30, que diz bem assim: Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. No final nós vamos realmente compreender o porquê eu estou lendo esse texto, né, que fala justamente sobre a segurança da salvação em Jesus Cristo. Não é o único texto, mas é um texto realmente amoroso e maravilhoso, muito claro, e os irmãos vão compreender o porquê. Eu quero ler então o artigo 21 da Confissão Belga. Só um detalhe, os irmãos podem procurar um aplicativo chamado Documentos Reformados. Existe o Conf, não é? O Conf, ele é um aplicativo que tem todas as confissões reformadas, mas a tradução ou a versão que é usada dos documentos, né, da nossa comunidade não está exatamente igual à nossa, né? Esse livrinho aqui é mais atualizado, né? É um pouco mais atualizado, então tem uma linguagem um pouquinho diferente. Nesse aplicativo, que é beta ainda, não é oficial, mas já é muito útil por causa disso, né? Traz os documentos das igrejas reformadas com a linguagem atual. Então, vale a pena baixar aí, viu? Tem para Android, eu acho, só. Que é documentos das igrejas reformadas. Artigo 21 da Confissão Belga. Diz bem assim: a satisfação de Cristo, nosso sumo sacerdote. Vamos então ao artigo. Cremos que Jesus Cristo foi confirmado por juramento para ser sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele se apresentou em nosso lugar diante de seu Pai, aplacando-lhe a ira e satisfazendo-o totalmente pela oferta de si mesmo sobre o madeiro da cruz, onde verteu o seu precioso sangue para a purificação dos nossos pecados, conforme predisseram os profetas. Pois está escrito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, foi contado com os transgressores. Isaías 53, verso 5, verso 7 e verso 12. E condenado como um criminoso por Pôncio Pilatos, que, no entanto, havia antes declarado a sua inocência. Ele restituiu o que não havia roubado. Por exemplo, Salmo 69, verso 4. Ele morreu, o justo pelos injustos. 1 de Pedro 13 e verso 18. Ele sofreu no corpo e na alma, sentindo o castigo terrível causado pelos nossos pecados, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, verso 44. Finalmente ele exclamou:
Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, verso 46. Tudo isso ele suportou para o perdão dos nossos pecados. Portanto, dizemos, exatamente como Paulo, que nada sabemos senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. Consideramos tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Filipenses 3, verso 8. Encontramos consolo nas suas feridas e não temos necessidade de buscar ou de inventar qualquer outro meio de reconciliação com Deus, senão nesse único sacrifício, ofertado uma única vez, através do qual os que creem foram aperfeiçoados para sempre. Hebreus 10, verso 14, nos ensina isso. Por isso, o anjo de Deus o chamou de Jesus, isto é, Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus, capítulo 21, capítulo 1 e verso 21. Esse é o artigo 21 da Confissão Belga. Vamos orar. Em seguida eu estarei lendo o texto, um texto muito importante aqui para o nosso assunto, que é o texto de Hebreus, capítulo 7, mas vamos orar primeiro, irmãos. Viu? Boa noite aos irmãos que estão chegando agora também. Vamos orar. Onde você estiver aí no seu lar, também ore ao Senhor, lhe agradeça e peça que Ele nos abençoe mais uma vez essa noite, tá bom? Oremos. Ó Senhor, graças te damos, porque Tu és santo e incomparável, é o Todo-Poderoso. E é o Deus que, com todo poder e glória, ainda assim se importa com a nossa vida e nos revelou o Seu Filho, enviou o Seu Filho para nos substituir na cruz, e é nele, ó Deus, que nós temos toda a bênção, toda a satisfação e alegria em nossa vida. Obrigado pelo grande alívio que temos em Jesus Cristo, porque a Tua promessa para aqueles que creem é que nele não há condenação nenhuma. Por isso estamos seguros no Senhor. Esta é a consolação que o Senhor dá ao Teu povo, à Tua amada igreja. Ó Deus, nós mais uma vez iremos estudar a Tua palavra, refletir na doutrina da Tua palavra, iremos aprender, Senhor, sobre Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, e como Ele realmente satisfez a Tua justiça e então nos assegura. Por isso pedimos ao Senhor que mais uma vez, por Tua graça, nos abençoe. Ajude-nos a compreender, ó Senhor, as maravilhas do Evangelho e assim sermos fortalecidos na fé que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, pois temos uma visão correta de Jesus Cristo. Realmente traz consolação para a nossa alma, para a nossa vida como um todo. Pois quanto mais estudamos sobre o nosso Senhor, mais somos impactados com o Seu amor maravilhoso. Mais podemos compreender a Tua graça e então sermos constrangidos por este amor. Ajuda-nos mais uma vez, Senhor. Nós pedimos por misericórdia, porque sem o Senhor não podemos fazer absolutamente nada. Não depende de nossa capacidade, de nossa suposta inteligência, que diante de Ti não passa de loucura. Depende unicamente da Tua graça em nós. Por isso, abençoa-nos. Não só a mim que estarei ministrando, mas também a todos os irmãos que estarão acompanhando mais uma aula. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Vamos então, ao texto de Hebreus 7. Se você está com sua Bíblia em casa, por favor, e tem que estar, se você é crente, tem que estar com a Bíblia em casa. Pode não se apartar dela, não. Hebreus capítulo 7. Antes de começar a ler, aqui o estudo e explicar alguma coisa, eu vou antes ler o texto de Hebreus capítulo 7. É um texto muito importante sobre o assunto de hoje. Tá certo? Inclusive para que eu possa lançar algumas bases importantes para a compreensão, de todos. Hebreus capítulo 7, vou ler do versículo 1 em diante. Deixa eu ver se todo. Todo o capítulo 7. Vamos ler todo Hebreus capítulo 7 completo, viu? Vamos lá então? Estão com suas Bíblias aí? Vamos lá. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus,
permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Preste atenção nesse versículo. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. Preste atenção nesse versículo aí, viu? É muito importante. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa purificou, aliás, aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que lhe disse jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos homens e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho, perfeito para sempre. Bem, esse é o texto de Hebreus, né? Capítulo 7, muito importante para a nossa compreensão aqui, não é? Obrigado, meu irmão, já está avisando aqui, né? Que podia continuar. Eu fiquei até com medo que acabasse falando e cortasse, né? Por causa da ligação, mas está tranquilo agora. Hebreus 7, então, nós lemos esse texto muito importante. Há um versículo aqui que é bastante chave. Há vários textos aqui, nós vamos compreender na medida da aula, né? Mas há um versículo bastante importante aqui que eu queria até explicar, né? Já de antemão, porque é importante compreender isso primeiro antes de prosseguir. Justamente porque eu já li o texto todo, justamente para os irmãos perceberem como é importante fazer a leitura de um texto completo e não se apegar a um versículo. Por isso eu li todinho, para depois falar sobre o versículo, né? Porque citar o versículo por si só, às vezes, nos dá muita liberdade para imaginar coisas e não sermos fiéis ao que o próprio texto construído diz. Não todo o texto é construído
a partir de uma lógica. O autor tinha uma intenção, então temos que descobrir a intenção do autor. E nesse texto aqui, verso 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei, é um texto que muitos irmãos acabam usando, não é? Para confirmar, por exemplo, que nós estamos desobrigados dos 10 mandamentos, porque Cristo, como um sacerdote de uma ordem diferente, não é? Ele mudou a lei. Então, necessariamente, nós não temos mais aquela lei de Moisés, e sim a lei de Cristo, não é? E esse tipo de argumento, ele não é sustentado por esse texto, embora muitos usem esse próprio texto para justificar isso, porque parece realmente estar dizendo isso aí, né? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ora, é muito simples de podermos compreender o que esse está dizendo, irmãos, porque, primeiro, o assunto do capítulo 7 é justamente sobre sacerdócio. O sacerdócio, não é? A manifestação cerimonial, não é? Da lei era um uso específico da lei, tá bom? A lei que o Senhor nos deu, a lei que foi ordenada a Moisés, não tinha apenas um uso. Primeiro porque a lei, nesse sentido, ela não veio somente a partir de Moisés. A lei de Deus, não é? A grande lei de Deus, ela está desde o início do mundo. Adão a descumpriu quando comeu do fruto proibido. Entende? Tanto é que quando você vai ler, por exemplo, os 10 mandamentos, Êxodo 20 ou também Deuteronômio, né? Mas especialmente Êxodo 20, que fala sobre lembra-te do dia de sábado, ou lembra-te, né, desse santo repouso do Senhor, do Shabat, né? A ideia é justamente você lembrar, olhar para trás e citar justamente a criação, não é? E isso nos ensina claramente que a lei moral de Deus, a grande lei do Senhor, ela não está limitada no tempo a partir de Moisés, certo? Isso é uma maneira errada de olhar para a Escritura, não é? A lei foi dada de maneira formal, oficial, não é? Para ser aplicada no povo, mas é a mesma lei, não é? Desde sempre, muito antes de Moisés, entende a situação? Desde o início do mundo. Então, isso é importante compreendermos, né? Porque essa lei, ela realmente é uma expressão do caráter santo de Deus. E aqui no texto de Hebreus, capítulo 7, o assunto específico é sacerdócio. Então nós temos 3 usos específicos da lei, que são óbvios, não é? Muito claros. Por exemplo, nós temos o uso cerimonial, entende? Esse uso cerimonial é justamente direcionado, não é? A tudo que tem a ver com as formas litúrgicas, não é? Todas as cerimônias nesse sentido, é uma lei realmente para o sacerdócio levítico, entende? Então, esse aspecto da lei, ele era sim bem local, não é? Foi dado aos filhos de Arão, não é? Foi dado a Arão por meio de Moisés e aos seus filhos. Essas leis sobre o culto, sobre tabernáculo, sobre tudo, não é? Tudo que tem a ver com cerimonialismo, com o derramamento de sangue, não é? Tudo que tem a ver com isso pertence àquilo que é cerimonial. Inclusive, a própria guarda do sábado tinha um aspecto cerimonial. Existia realmente um dia fixado, que era o sábado, não é? O Shabat, no caso dos judeus ali, né? Mas era fixado como um dia também cerimonial. Isso falava sobre alguma coisa, apontava para um descanso. Então, aquele sábado, o dia, não era um fim em si mesmo, entende? Apontava para uma realidade superior. Era uma promessa também para Cristo. Então, todos esses mandamentos, pensando em Páscoa, pensando em circuncisão, tudo aquilo que estava, mesmo a circuncisão, né, que fazia parte de tudo isso, sendo dada antes de Moisés mesmo, tudo isso fazia parte desse aspecto da lei, que é o aspecto cerimonial. Entende? Então, o assunto aqui no capítulo 7 é justamente esse. Nesse sentido, o que o autor está dizendo aqui é óbvio, é claro. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Então, qual foi a lei que mudou? Aliás, qual foi o aspecto da lei que mudou? Não é? Esse aspecto aí, o cerimonial. Não é? Mas também tem outro aspecto da lei, que é o aspecto cívico. A lei, não é, dada a Moisés, ela era aplicada em Israel de maneira cívica. Não é? Era a constituição dos israelitas. Porque o povo a igreja do Antigo Testamento era uma nação, era um povo, uma nação. Não é? Era uma etnia específica, entende? Então havia uma aplicação local desses mandamentos, não é? Local e muito bem detalhada, com muitas regrinhas. E isso também foi cumprido em Jesus Cristo. Então, pensando no sacerdócio, na lei em termos de sacerdócio e também
cívica, tudo isso foi cumprido. O sacerdócio, no caso, a lei cerimonial cumpriu-se em Cristo e a lei cívica não se aplica a nós. Por quê? Porque a igreja no Novo Testamento não é mais uma nação, não é mais uma etnia. Mas, na verdade, quem nós somos? Nós somos peregrinos espalhados por cada nação, por cada estado nesse mundo. Entende? Então, essa lei que tem esse aspecto civil, não é aspecto cívico, não se aplica a nós mais. Mas há um aspecto da lei que não muda. Tanto é que não muda que está em vigência desde o começo do mundo, que é o aspecto moral da lei. Muito bem resumido nos 10 mandamentos. Entende? Então, para que não haja confusão, para que alguém não leia esse texto e imagine, não é, chegue à conclusão de que quando o autor aos Hebreus fala sobre isso, ele está dizendo que a lei, como um todo, ela foi mudada, não é? Aí você pode dizer com isso que, então, os 10 mandamentos não funcionam mais hoje, não estão mais em vigência. E isso é uma maneira errada de você entender as Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo, não é? É só você lembrar disso. Ele resumiu, não outra lei, não é? Ele resumiu especificamente os 10 mandamentos quando ele ensinou sobre o grande mandamento em Mateus capítulo 22, em resposta aos escribas, aos fariseus, dizendo o quê? Não é? Qual é o grande mandamento na lei? Ele vai resumir, não é, toda a lei nesse sentido em 2 mandamentos principais que podem de fato resumir objetivamente o objetivo da lei e como cumpri-la. Primeiro, quando você pensa em 10 mandamentos, você tem 4 primeiros mandamentos. É só pensar, é só entender isso aqui, 4 mandamentos. Esses 4 primeiros mandamentos, não é, das tábuas da lei, eles falam especificamente sobre Deus, sobre a adoração a Deus, sobre o seu culto a Deus. Certo? Especificamente. Esses 4 primeiros mandamentos não tocam, por exemplo, no nosso próximo, mas especificamente são direcionados para Deus. Que é, não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não tomarás o nome do seu Deus em vão. E o 4º mandamento, que é, guarda o dia de sábado ou o santo repouso do Senhor, o descanso. São 4 mandamentos direcionados somente para Deus. Ok? Como é que Jesus resume isso no Novo Testamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E qual é o segundo mandamento semelhante a esse? Porque está no mesmo, na mesma linha, vamos dizer assim, está ligado, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você ama o seu próximo como você mesmo? Ora, os outros 6 mandamentos, dos 10 mandamentos no caso, né, nos ensinam isso. Primeiro pensando no nosso próximo, a começar de casa, honra pai e mãe, não é? Depois não matarás, depois não adulterarás, depois não furtarás, não dirás falso testemunho com o teu próximo, e o 10º não cobiçarás, nesse sentido, né? Então veja, é claro que o que Jesus está ensinando ali é justamente que nós devemos olhar para os 10 mandamentos como sim a nossa maneira de viver, não é? O que vai conduzir nossa vida, os princípios que norteiam a nossa vida. Isso é tão claro que basta lermos, por exemplo, as cartas apostólicas e perceber que os apóstolos aplicavam os princípios dos mandamentos, os 10 mandamentos. Né? Então, até para poder fazer a prova hoje, para as pessoas que acabam entendendo que por que esse texto de Hebreus está dizendo, no versículo 12 do capítulo 7, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança na lei, e essas pessoas acabam lendo isso e entendendo que nós não temos mais obrigação nenhuma em termos de obediência aos 10 mandamentos, não é? Basta perguntar, meu irmão, me responda uma coisa. Então, os 10 mandamentos é coisa de Moisés, né? Isso passou. Isso não vale mais para o cristão. Não. Me responda uma coisa. Adorar outros deuses continua sendo pecado, sim ou não? Qual vai ser a resposta óbvia? Sim. Não é? Claro que vai ser. Não é? E fazer imagens de escultura para adorar e tentar criar um tipo de culto não ordenado continua sendo pecado, irmão? Sim ou não? A resposta óbvia vai ser o quê? Sim, continua sendo pecado. Não podemos adorar a Deus da maneira que o mundo adora, não podemos fazer a imagem dele. Não é? Então, vamos lá. O terceiro mandamento, irmão, blasfemar o nome de Deus continua sendo pecado? Qual vai ser a resposta? Sim, continua sendo pecado. A gente não pode desonrar o nome de Deus. É pecado do mesmo jeito. Não é? Eu vou pular o quarto, vou para o 5º de propósito. 5º mandamento, honra pai e mãe, não é? Para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Senhor Deus te dá. Continua sendo pecado desonrar o pai e a mãe? Continua. Pois bem,
Qual é o sexto mandamento, irmão? É não matarás. Matar, ou toda a raiz da morte, o ódio em si, matar, continua sendo pecado? Não é? Continua. Um cristão não pode matar ninguém. Ninguém pode ser, um cristão não vai ser assassino, né? Isso não tem sentido para um cristão. Ah, tá certo então. E o sétimo mandamento, irmão? Qual é o sétimo mandamento? É não adulterarás. Adultério continua sendo pecado, irmão? Continua, né? Continua. Para um cristão é a mesma coisa. Você não pode trair a sua esposa. Não existe isso. Você não pode nem sequer desejar outra mulher. Continua sendo pecado o sétimo mandamento. E o oitavo mandamento, irmão, não furtarás. O furto, o roubo, continua sendo pecado? Ah, com certeza. Já você viu um cristão tá roubando, rapaz? Furtando, né? Agindo com injustiça, pegando o que não lhe pertence? Muito bem. E, não mentir, levantar falso testemunho, desonrar o nome do seu próximo, que é o nono mandamento. Continua sendo pecado, irmão? Claro. Já você viu um cristão viver um tipo de vida desse? Onde o cristão vai mentir, né, vai levantar falso testemunho para se proteger às vezes? Isso é pecado. É inaceitável diante do Senhor. Não é? E o décimo mandamento, que fala sobre não cobiçar o que não é seu. Não cobiçar nem a mulher do seu próximo, nem a casa do seu próximo, nem nada que tem na casa do seu próximo. Continua sendo pecado a cobiça, a inveja? Com certeza. Um cristão não pode ser assim. Entende? Diante de tudo isso, todos os cristãos, não é? Quem é cristão de verdade vai admitir que tudo isso continua sendo pecado. Por quê? Porque a lei de Deus, ela tem mais de um aspecto. Só que tem um detalhe, eu pulei o quarto mandamento. Não é? Por quê? De propósito. Por quê? Veja que os cristãos, eles assumem, mesmo assim, quando nós temos que ensinar e falar desse jeito, assumem todos os 9 mandamentos e pulam o quarto. Por que pulam o quarto? Por que eu saiba, não é? O que é muito óbvio, os 10 mandamentos são um grande resumo da lei moral de Deus. Logo, o quarto mandamento também é lei moral de Deus. Não é? Um santo repouso para dedicar para Deus também é moral. Entende? Por que é que então a maioria dos cristãos hoje rejeitam isso? Isso não tem sentido. Eu estou explicando isso para os irmãos por quê? Para explicar logo, deixar claro logo, que o texto de Hebreus 7 não está ensinando que houve mudança na lei moral de Deus. Nenhuma. Entendeu? O que era pecado da antiga aliança, em termos dos princípios morais da lei, continua sendo hoje do mesmo jeito. Não mudou nada nesse sentido, não é? Não é isso que Cristo veio trazer. Agora, que houve mudança, não é, externa, muito clara, é óbvio. É óbvio, entendeu? Nós não temos que sacrificar mais, não derramamos mais sangue, não temos mais um templo, um local físico, não é, geográfico, que nos obrigue a nos reunir como um templo nesse sentido. Isso não existe mais agora. Não temos mais que circuncidar nossos pequenininhos, nossos bebês. Isso não tem sentido, estava ligado aos israelitas, não é? Essa cerimônia, esse cerimonialismo, entende? Da lei, estava ligado a eles. Uma vez que Cristo, que é o Filho prometido, aquele que foi escolhido por Deus para cumprir toda essa lei por seu povo, não é? Uma vez que ele cumpre tudo isso, então sim, não é, de fato, nele a lei encontrou o seu fim. Então isso nos traz mudanças claras. Entende? Só que às vezes alguns irmãos querem mudar demais, não é? E já fica claro aqui que não é assim que funciona. Pronto, entendendo isso, vamos partir logo para então o artigo 21. Né? Eu já gastei tempo aqui explicando sobre isso porque é importante, irmãos. É uma coisa muito importante mesmo. Mas vamos lá. Tentar entender aqui o artigo 21. Sobre a satisfação de Cristo, nosso sumo sacerdote. Vamos lá então. Vamos pensar então logo sobre como sacerdote, Jesus é comparável a Melquisedeque. O texto de Hebreus nos ensinou isso, né? Então vamos aqui estudar. Na época do Antigo Testamento havia 2 tipos de sacerdotes. Um era o de Arão, da tribo de Levi. Os sacerdotes levíticos atuavam como intermediários entre Deus e o povo. Eles representavam o povo junto a Deus, oferecendo-lhe sacrifícios em nome do povo, a fim de recuperar ou confirmar a comunhão com Deus. Mas também eles representavam Deus junto ao povo, abençoando o povo em nome dele. Nós podemos conferir isso, por exemplo, em Números, capítulo 6, verso 22 a 27. Vale a pena conferir depois. Ou ensinando a lei de Deus, como Deuteronômio 33, verso 10 nos ensina. A tarefa deles era recuperar
sustentar e aprofundar a comunhão entre Deus e o seu povo. Basicamente, essa é a função do sacerdote, né? Em termos gerais. Tratava-se sempre da reconciliação com Deus. Esse era o propósito. Mas pela satisfação, que quer dizer por retribuição, por pagamento. A reconciliação devia ser paga com sangue, ou seja, com um sacrifício vivo, pois é o sangue que fará expiação em virtude da vida. É o que está escrito justamente em Levítico 17, verso 11, não é? Pois é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então isso era claro no sacerdócio levítico. Mas o Antigo Testamento também fala de um sacerdote bem diferente, não é? Bem diferente. O nome dele era Melquisedeque, contemporâneo de Abraão no caso na época, que também se encontrou com ele. E isso está registrado em Gênesis 14, verso 18 ao 24. Nós o encontramos mais uma vez no Salmo, por exemplo, Salmo 110, verso 4. E no Novo Testamento é a carta aos Hebreus que fala dele. Chama a atenção que este sacerdote, só 2 vezes mencionado no Antigo Testamento, é mais importante do que todos aqueles outros. Isso é um detalhe muito importante. Gênesis 14 já mostra que Melquisedeque é mais importante do que os sacerdotes levíticos do futuro, não é? Pensando no tempo dele. Foi o que nós lemos em Hebreus capítulo 7, né? Foi isso que o autor disse. Porque Abraão o reconhece como ser o superior, deixando-o abençoar-se por esse sacerdote. E aquele que abençoa é mais do que aquele que é abençoado. O próprio texto de Hebreus 7 disse isso, né? E pagando-lhe dízimo do despojo. Abraão fez isso como pai da tribo de Levi e, portanto, como pai dos sacerdotes. Então, na pessoa de Abraão, não é? Os sacerdotes levíticos, antes do seu nascimento, não é? Já dobraram os joelhos diante de Melquisedeque. Não é? Então, nós vemos isso em Hebreus, capítulo 7, verso 10, 4 ao 10. Não é? Então, como isso é importante compreender, que o próprio texto diz isso. Não há motivo de supor que a tarefa sacerdotal de Melquisedeque tenha sido muito diferente da dos sacerdotes levíticos. Mas por que e em que Melquisedeque, então, era mais importante do que Arão? Em que ele é mais importante do que Arão? É a carta aos Hebreus que amplia profundamente, não é? E fala sobre essa diferença. Mencionamos 2 pontos que têm importância para o assunto do artigo 21. O primeiro ponto se refere à nomeação. Os outros se tornavam sacerdotes porque era a profissão da tribo, da família. Eles pertenciam à tribo de Levi e era previsto que se tornariam sacerdotes. Eles sucediam a seus pais mais ou menos automaticamente. Então isso era comum, entendeu? Isso era ordinário, não é? Na tribo de Levi, foi uma tribo, uma família escolhida para este fim, para o sacerdócio. Mas Melquisedeque não teve pai, nem mãe, nem genealogia. Isso não significa que Melquisedeque não teve pais naturais, né? O objetivo de Gênesis não é dizer que ele apareceu do nada, não é? Mas a ideia de manter todo aquele suspense sobre Melquisedeque, não é? E ocultar tanto de onde ele veio como para onde ele foi, não é? Tudo isso é para mostrar, na verdade, naquele período, é para apontar para Jesus Cristo. Lembre-se que toda a Escritura está apontando para Cristo, o tempo todo, não é? Sempre para Cristo. Significa, assim, que ele não se tornou sacerdote porque era a profissão de seus pais. Então, veja, diferente dos sacerdotes levitas, né? Que herdavam isso dos seus pais porque era o ofício, o trabalho da própria família, a profissão da família, era prestar serviço no templo, não é? Melquisedeque não teve isso, ele não herdou isso dos seus pais, entende? Não herdou isso dos seus pais. Não foi uma questão de família dele, pois de acordo com a lei de Moisés, que veio mais tarde, ele nem poderia ter sido sacerdote. Então ele está diferente, não é? A maneira como ele torna sacerdote é diferente, é desconhecida de nós. Obedece aos padrões dados, não é, como lei cerimonial ou lei para os sacerdotes ali, os levitas, nesse sentido. Então, nesse sentido, ele não teve pai nem mãe, nesse sentido, ok? A nomeação dele veio diretamente de Deus e, portanto, foi uma surpresa.
Assim também Jesus não teve pais de uma geração sacerdotal. É isso que significa, entende? Era para essa realidade que o sacerdócio dele apontava. Isso é importante, muito importante. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Jesus, portanto, também foi nomeado diretamente por Deus, contra qualquer expectativa. Portanto, se testifica de Jesus: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Deus confirmou esta nomeação por juramento. Então, é o próprio texto de Hebreus 7 que nos ensina isso. Assim, mostra-se, já na nomeação, que foi bem direta e por isso surpreendente a superioridade de Melquisedeque e Jesus sobre Arão. E no caso de Jesus, a nomeação ainda foi confirmada por Deus por juramento. O segundo ponto, também é muito importante, se refere à duração do sacerdócio. Então, primeiro, nós pensamos na nomeação, mostrando que o sacerdócio de Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, apontava para Cristo, não foi por nomeação, mas agora, ou seja, diferente do sacerdócio levítico. Mas agora vamos pensar no segundo ponto, que é o sacerdócio de Melquisedeque também não se fala também sobre a duração, é uma referência à duração. Isso é importante. Os filhos de Levi eram sacerdotes temporariamente, porque são impedidos pela morte de continuar. É o verso 23 de Hebreus 7 que diz isso. Mas lemos sobre Melquisedeque que não teve fim de existência, não teve princípio de dias, ele não teve fim de existência, e que permanece sacerdote perpetuamente. Certo? Então, não é muito provável que isso signifique que Melquisedeque até hoje seja sacerdote no céu. Então, veja, isso é importante, Lembre-se que o autor está usando Melquisedeque, para apontar para Jesus Cristo. É uma comparação, de como o sacerdócio de Cristo é diferente do sacerdócio levítico. Entende? É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, a ideia do autor aos Hebreus não é dizer que literalmente Melquisedeque é sacerdote para sempre. Mas tem uma razão para isso, Significa que ele não teve sucessor. Então, diferente dos sacerdotes levitas, eles tinham que ser substituídos, Então, eles tinham limite de tempo, eles quando envelheciam ou morriam eram substituídos. A família toda, então, era ordenada para que houvesse sempre essa sucessão desses sacerdotes, entende? Isso é importante. Mas Melquisedeque, ele não recebeu o sacerdócio de ninguém, não foi ordenado por seus pais, por sua família ou por sua tribo, mas também seu sacerdócio não teve fim. Por quê? Porque ele não teve sucessor, ele não passou isso para ninguém. Isso é importante. Ninguém era capaz de assumir a obra dele quando ele não mais teve condições de desempenhar seu ministério por causa de doença, velhice ou morte, que era o que geralmente dava fim ao ministério dos sacerdotes. Ele foi sacerdote uma vez por todas, e assim não teve fim de existência, nesse sentido então, Ele, por assim dizer, levou seu ministério na morte e não o abandonou para entregá-lo a outro. Tudo isto se cumpriu com Jesus, Então é o que nós vemos em Cristo. Ele também é sacerdote perpetuamente. E por isso Deus lhe disse: tu és sacerdote para sempre. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo ou imutável. Este fato tem importantes consequências para nós. Isso aqui é agora que nós vamos começar a pensar bem nas consequências, Veja, toda a declaração de Hebreus aponta para Cristo como sendo superior a tudo que já foi visto nesse mundo. A tudo que o povo até então de Deus tinha visto nesse mundo, Então, o objetivo era esse. E no capítulo 7 nós temos de maneira bastante clara uma ênfase em falar sobre o sacerdócio perpétuo de Cristo, como um sacerdócio superior, que não tem fim, E esse sacerdócio que não tem fim tem consequências gloriosas, E consoladoras para a igreja. Isso é muito importante mesmo. Esse é um texto muito consolador, irmãos, para a igreja. E que põe fim, às dúvidas e mesmo à insegurança que alguns acabam pregando. Então preste atenção nisso. Este fato tem importantes consequências para nós, pois por isso também pode, é o que o texto de Hebreus nos ensina, no verso 24, não é isso? No verso 25.
Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então ouça o que Hebreus 7, verso 25 nos diz. Essas palavras do autor aos Hebreus são muito fortes. E outra, observe que, como nós vemos o texto todo, deu para perceber que o autor foi construindo o argumento para mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo, fazendo essas comparações, não é? E apontar para ele como sendo um sacerdote supremo, um sacerdote que não tem fim, que é eterno, sacerdote por juramento. E porque é eterno, não é? E este sacerdote que é Jesus Cristo, ele cumpriu, não como os sacerdotes daqui, não é, da ordem que nós conhecemos como os levitas, não é? Cumpriram nesse sentido um ofício sacerdotal que era muito mais tipológico, cerimonial, simbólico, que apontava para uma realidade superior. Não, Cristo, como sumo sacerdote que ele cumpriu o verdadeiro serviço. Entende? Enquanto os sacerdotes humanos entravam em um templo feito por mãos humanas, Cristo entrou no próprio céu. Entende? Esse é o ponto aqui. Não é? Então, o autor constrói esse entendimento para que possamos olhar para Cristo e ter nele segurança, total segurança, porque ele fala, por isso, porque ele é imutável, não é? Por isso, também pode salvar totalmente, não parcialmente, não é? Não uma porcentagem, não. Ele, por isso, pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O sacerdócio dele, então, que não tem fim, é um sacerdócio que nos dá garantia. Veja como isso é importante, irmãos. Nos dá plena garantia. Lembre-se aí do texto de 1 de João, capítulo 2, não é? Verso 1 a 3, que filhinhos, não é? Eu vos escrevo para que não pecais. Mas se alguém pecar, não é? Saiba que temos advogado no céu, não é? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Entende? Então isso é muito importante para nós. Estes dois pontos são indicados na primeira frase do artigo 21. Cremos que Jesus Cristo é um eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o que Deus confirmou com juramento. Então, esse é o ponto essencial, não é? Para compreendermos a segurança que nós temos em Cristo. Não temos um sacerdote que não consegue cumprir ou realizar uma obra completa e perfeita. Pelo contrário, temos um sacerdote perfeito que pode realmente nos garantir, e é o que ele faz, é o que ele promete. Lembra-se do texto de João, capítulo 10? Faça a ligação daquele texto com isso aqui, com o que estamos aprendendo aqui, em Hebreus capítulo 7. Não é? Ele promete, as minhas ovelhas nunca perecerão. E aqui nós estamos lendo que ele realmente pode fazer isso. Agora, tem uma questão importante aqui. Antes de prosseguirmos, no mesmo assunto, vamos pensar sobre uma heresia a esse respeito. Sim, né? Já falamos muito sobre heresias históricas aqui, e é notório que a igreja foi atacada muitas vezes na história por tantas heresias, por tantos pensamentos estranhos, buscando corromper o evangelho e tal. Mas até mesmo nesse assunto, né, sobre o sacerdócio de Cristo, também existe uma heresia, e essa é do século XVI mesmo. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o erro dos socinianos a respeito de Jesus como sacerdote. Então, erros foram cometidos, e os irmãos vão perceber como essas heresias lá do século XVI, desse grupo aqui, desses socinianos, são bem atuais. Vocês vão perceber esses pensamentos aqui em algumas teologias moderninhas que tem por aí, que vocês já ouviram falar, com certeza. Durante o século XVI, na história da igreja, o ensino bíblico sobre Jesus, que por seu sofrimento reconciliou-nos com Deus, praticamente não teve críticas, né? Isso foi bem aceito. Mas na época da Grande Reforma, não é, surgiu o socinianismo. O socianismo. Foram os dois primos, não é, de Sócino, que começaram a atacar a doutrina
de que Cristo apaziguou a ira de Deus. Nós confessamos que Cristo apaziguou a ira de Deus. Certo? Mas esses dois camaradas aqui, esses dois primos de Sócino, começou a atacar essa doutrina. Os argumentos deles são usados até hoje, por isso é necessário conhecê-los. Limitamos-nos aos dois argumentos mais importantes. Então são dois argumentos muito importantes que eles usaram para atacar essa doutrina de que Cristo apaziguou, como sumo sacerdote, né? Ele apaziguou a ira de Deus por nós. Certo? Primeiro, vou usar os dois argumentos deles para vocês entenderem aqui. É o que eles diziam, temos que desistir da ideia de que Deus estaria irado contra nós pecadores. Ouçam com atenção. Temos que desistir da ideia de que Deus estaria irado contra nós pecadores. E que por isso exigiria castigo. Pois Deus é amor e Ele não exige satisfação na forma de retribuição ou pagamento com sangue. Isso é muito atual. Muito atual. Tanto na teologia, no teísmo aberto, né? No teísmo aberto, como também nessas teologias de coachings, né, modernos. Esses coachzinhos aí, que são metidos a pastores e que gostam de motivar as pessoas, principalmente massageando o ego delas, não é? Enquanto você aprende na Escritura que você é um pecador e deve se arrepender e correr para Jesus Cristo, eles estão ensinando que não. Na verdade, você é o centro da vida de Cristo, né? Eles estão aí enganando as pessoas com sua tolice e, é claro, né? Eu não vou dizer que eles são enganadores e que os seus seguidores são inocentes, né? Tudo farinha do mesmo saco, né? Tudo da mesma laia, entende? Eu jamais vou ficar considerando pessoas que estão seguindo falsos profetas, né, como sendo inocentes. Na verdade, essas pessoas estabelecem um tipo de padrão de vida e as pessoas cobiçam isso, elas querem isso também. Por isso que estão atrás deles, entende? Então o fato é, esse tipo de teologia, onde se abandona, não é, a ira de Deus, ira não, Deus não combina com ira, de forma nenhuma, Deus é amor, Deus é paz, Deus é luz, né? Nada de ira, o negócio de ira não combina com Deus. Ira é coisa do diabo, né? Praticamente esses caras dizem. E não param para pensar nas consequências disso. Veja, esse tipo de pensamento já estava acontecendo ali no século XVI. Continuando aqui, o que eles diziam, então, quando Deus enviou seu Filho, a reconciliação já tinha acontecido. Esse era o pensamento deles. Jesus veio para nos dizer e mostrar que Deus nos amava. Então, basicamente, a vinda de Cristo para eles, né, para esses hereges do século XVI, alguns deles ali, a vinda de Cristo não foi para realmente realizar uma obra vicária, substitutiva, para a redenção. Não. O que ele veio fazer foi nos dar um aviso. Ele veio nos mostrar. Não é? Será que os anjos não bastavam para fazer isso? Não, porque os anjos deram tantas notícias, né? Os anjos foram avisar que ele ia nascer, porque não puderam só mandar os anjos para fazer a mesma coisa também. Vim avisar aqui, da parte de Deus, que vocês não são mais culpados diante dele, entendeu? Nada de ira, só paz, só luz, nada de condenação, o inferno já era, ok? Não podia ter sido assim? Não, mas eles vão dizer que Jesus Cristo então não veio para reconciliar ninguém com Deus, porque a reconciliação já tinha acontecido. Ele só veio avisar que Deus nos ama, né? Só veio mostrar que Deus nos ama. É o que eles continuam dizendo aqui. O fato de Deus ter permitido que seu filho fosse morto pelos homens mostrou o grande amor dele para conosco. Mas a morte de Jesus não foi pagamento. Isso é uma heresia da braba e tem nego dizendo que é crente, confessando. Entendeu? Tem gente aí que diz que é cristão e confessa uma miséria dessa aqui. Me perdoa a expressão. Dizendo que Jesus Cristo não veio para pagar pecados. Como assim? Entende? Basicamente aqui na defesa deles, a morte de Cristo é mais um exemplo. É uma demonstração pública do amor de Deus e só. Ora, nós sabemos que é, de fato, uma demonstração pública do amor de Deus. Sim, o amor de Deus estava manifesto em Jesus com maior intensidade. Mas a morte de Cristo, não é? É muito mais do que simplesmente um exemplo. A morte de Cristo é essencialmente para o cumprimento da lei de Deus, não é? Substituindo pecadores. Ele veio sim pagar pecados dos outros.
Contra este raciocínio, o artigo 21 da Confissão Belga, não é? Vai dizer o quê? Que Jesus, perante seu Pai e para apaziguar-lhe a ira, se apresentou em nosso nome, não é? Por satisfação própria. Ele, Jesus Cristo, para apaziguar a ira de Deus que estava sobre a nossa vida, lembre do que João capítulo 13, verso 36 nos ensina, e também do que Efésios 2 nos ensina, que nós, por natureza, éramos filhos da ira. O ser humano nasce filho da ira. Ninguém nasce amigo de Deus, todo mundo nasce inimigo do Senhor. Nós somos chamados de filhos da ira. Paulo nos lembra isso, não é, em Efésios capítulo 2, quando fala que nós éramos assim no passado. Também em Colossenses somos lembrados disso, certo? E Jesus vai dizer isso, o autor, o evangelista João, relata isso no capítulo 3 de João, no verso 36, justamente dizendo isso, né? Aqueles que rejeitam o Filho, sobre eles permanece a ira de Deus. Entende? Então Cristo vai à cruz justamente para substituir pecadores. Se Cristo não substituiu pecadores, ninguém é salvo, meu irmão. Simples assim. Não vai ninguém namorar com Deus, não. Se ele não me substituiu na cruz, eu estou eternamente perdido. Não é? Se ele fez uma coisa exemplar para me motivar a servir a Deus, eu estou perdido, porque eu não me garanto. Eu não me garanto, não. A minha paz e a minha satisfação é saber e crer que ele me substituiu na cruz. Morreu para pagar os meus pecados. E não para me ensinar como fazer. Ele já faz isso, né? O Evangelho todo nos ensina a viver para a glória de Deus. Mas isso não é possível sem antes, não é, o nosso Senhor Jesus Cristo resolver o problema principal. E é o que ele faz. Agora vamos observar o outro argumento deles, né? Um outro argumento é a impossibilidade de alguém assumir o castigo devido aos pecados de outra pessoa. Então eles não aceitavam, não é, de forma alguma. Por isso que havia a negação da morte vicária de Cristo, da morte substitutiva de Cristo, porque eles não aceitavam, não é, que alguém pudesse substituir o outro, não é? Substituir outro para pagar o pecado. Entende? Não aceitava. Né? E olha que Deus está ensinando isso desde a antiga aliança, desde o início do mundo. Né? Desde o início do mundo, o Senhor está ensinando isso. Ele ensinou isso a Adão. Não foi assim? Lembre do contexto cultural, né? Quem ali, inspirado por Deus, registrou Gênesis foi quem? Moisés. Então as palavras que Moisés usa têm um peso cultural. Quando você lê em Gênesis capítulo 3, não é, naquela narrativa da queda e da expulsão, que Deus cobriu o casal com pele de animais, não é? Aquilo obviamente está apontando para o fato de que Deus mesmo fez sacrifício, isto é, sangue foi derramado para que a nudez do casal fosse coberta diante do Senhor. Não é? Então veja, ali já há uma substituição, porque o sangue de Adão e de sua esposa não foram derramados, mas o sangue de animais foram derramados para que eles fossem cobertos. Esse princípio, não é, foi estabelecido ali como um princípio fixo, não é, absoluto. Por quê? Porque todo o desenvolvimento do povo de Deus na história da redenção, não é justamente esse. O povo se aproxima de Deus por meio desse sacrifício, entende? Foi assim com os filhos de Adão, foi assim com Noé, com Abraão, com todos os outros. Foi assim quando Israel já era uma nação numerosa e o Senhor organizou o povo, dando leis para o povo, leis cerimoniais, leis sacerdotais, não é? Tudo tinha a ver com isso, com sangue derramado. Até mesmo o primeiro sacramento da antiga aliança era um sangue derramado e o segundo do mesmo jeito era sacrifício. Né? Tudo apontava para isso. Então, desde o início, Deus tem ensinado que ele faria uma grande substituição no futuro. Porque já ali ele estava ensinando primeiro os animais. Veja, imagine a família, não é? Judaica, né? A família israelita, indo ao templo. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Vamos ao templo. Chegando no templo, não é? Nós vamos aqui levar os nossos animais para o sacrifício. Ali na porta do templo, não é? Os sacerdotes vão pegar o animal, não é? E vão sacrificá-lo aos nossos olhos. Veremos o sangue dele sendo derramado. Veja, eu pequei. No caso, a família ali pecou, não é?
Mas o sangue da figueira não estava sendo derramado, e sim dos animais. Então Deus estava ensinando isso, apontando para a verdade que um dia ele enviaria o seu filho, não é? E o sangue do seu filho seria derramado para redimir pecadores. Entende? Eles não aceitavam isso. Então veja o pensamento daqueles hereges, não é? Os socinianos, século XVI, vieram com essa heresia de rejeitar, não é, a morte substitutiva de Cristo, o que muitos que se dizem cristãos hoje também fazem. Muitos acabam apontando para a morte de Cristo, para a obra de Cristo, como sendo apenas uma obra exemplar, não é? Exemplar. E se foi apenas um exemplo, irmãos, todo mundo, sem escapatória, sem exceção, vai para o inferno, porque não tem condições. Né? E vocês vão entender por quê. Vão entender por quê. Assim também os castigos que nós merecemos jamais poderiam ser assumidos por outro, é o que eles diziam, né? Então eles rejeitam a substituição. Agora vamos entender esse ponto então, como isso é importante. Como sacerdote, Jesus apaziguou a ira de Deus. Essa é a nossa confissão cristã. Contra a negação da ira de Deus e a negação da reconciliação por satisfação, afirmamos o seguinte: é impossível que Deus simplesmente se esqueça do pecado. Impossível. Porque a ira dele contra o pecado não é apenas uma emoção ou um sentimento ou um impulso que poderia ser vencido por seu amor. É impossível. A ira de Deus é a sua santa e perfeitíssima justiça. Aliás, me perdoe. A ira de Deus, vou de novo. A ira de Deus é a sua santa e perfeita justa indignação contra o pecado, que antes de mais nada deve ser satisfeita. É o que nós vemos na Escritura. Pois a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. Podemos lembrar logo do Éden. O homem caiu, o homem pecou. Deus falou assim para o homem: olha, eu sei, meus filhos, vocês vacilaram. Fazer o quê, né? A vida é assim. Mas fiquem aqui mesmo. Não. O que o Senhor disse foi: fora daqui. Fora daqui. Para voltar para cá o preço vai ser muito alto. Como nós não temos condições de fazer nada, de resolver o problema, o próprio Deus resolveu o problema enviando o seu filho. Então, isso é ponto. Então, a ira de Deus é a sua santa e perfeita e justa indignação contra o pecado, que antes de mais nada deve ser satisfeito. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. Não é? Deus, ele quer manter a sua palavra, ele é fiel ao que ele diz. De maneira nenhuma, de maneira alguma, Deus negará a si mesmo. É o que aprendemos em 2 Timóteo 2, verso 13. Hebreus 9, verso 12, mostra claramente que o pagamento era necessário para reconciliar-nos com Deus. No dia da expiação, e é bom conferir depois Levítico 16, o sumo sacerdote levítico entrava no chamado Santo dos Santos, a sala menor do tabernáculo e mais tarde do templo, onde ficava a arca do Senhor. Mas ele precisava trazer o sangue de um bode para dentro do Santo dos Santos. E isso acontecia só uma vez por ano. Mas Jesus, pelo seu próprio sangue, entrou no Santos dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna salvação. Ele não entrou no tabernáculo feito por mãos humanas, mas entrou no próprio céu. Hebreus 9, 26 mostra a necessidade de o pecado ser aniquilado e desativado. Jesus se manifestou para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Hebreus 9, 26. Só assim ele podia comparecer por nós diante de Deus. Esse é o seu trabalho sacerdotal. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, verso 9, diz que somos justificados pelo sangue e, portanto, seremos por ele salvos da ira. É a palavra do Senhor nos dizendo isso, irmãos. Como é que alguém pode negar essas coisas? Não é? Mas, não, infelizmente, alguns negam. Não é? Infelizmente, alguns negam. Então, Jesus Cristo morreu, não é? Então, como sacerdote, Jesus apaziguou a ira de Deus, né, com sua obra, mas também, como sacerdote, Jesus
assumiu o nosso castigo. E essa é a parte da substituição. Isso é importante para nós. A ideia da substituição, rejeitada por muitos, não é, é ensinada na Escritura como um todo. Eu já mencionei isso, né, falando sobre os animais e tudo. Então veja como isso é ensinado em toda a Escritura. Não é? Conforme Isaías 53, por exemplo, Jesus sofreu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é? Não é o verso 5 de Isaías? Não é? E ele se ofereceu a si mesmo como oferta pelo pecado, no verso 10. Por isso também ele, como diz o artigo 21 da nossa confissão, devia ser condenado por Pilatos, embora este o tivesse declarado inocente. Assim, ele restituiu o que não foi furtado, mas o que nós tínhamos furtado. É o que nós aprendemos em Salmos 69, verso 4. Entende? Ele pagou por uma coisa que não fez, mas pagou por aquilo que nós fizemos. Um sinal claro de que a dívida humana pode ser transferida, não é? Para aqueles que não, os socinianos que tinham essa dificuldade e achavam que não se podia substituir, né? Um não poderia pagar pelo pecado do outro. Não é? O sinal claro que essa dívida poderia ser transferida era o pôr, não é? A imposição das mãos sobre a cabeça do animal do holocausto. Levítico 1, verso 4 diz isso. Não é? Assim dizia-se, transfiro minha dívida para este animal, que será morto em meu lugar. Era isso que acontecia na Antiga Aliança, ensinando justamente sobre o que Cristo faria. E o animal indicava Jesus, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é isso que nós aprendemos em João, capítulo 1, verso 29? Hebreus 9, verso 28 também nós podemos aprender, não é, que diz que Jesus se ofereceu para tirar os pecados de muitos. E 1 de Pedro 2, verso 24 diz que ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então o ensino da morte substitutiva, ou seja, o ensino de que Cristo assumiu a nossa identidade e assumiu o nosso lugar, não é, na cruz, é muito claro em toda a Escritura. É muito claro. Jesus é nosso único e perfeito sumo sacerdote. Ele é o nosso único e perfeito sumo sacerdote. Ele nos substituiu na cruz. Mas vamos então partir para essa parte 6, a parte final da aula de hoje, mas que já não é suficiente, né, para compreendermos bem essas questões tão importantes sobre o trabalho sacerdotal de Cristo. O artigo 21 fala com respeito sobre o terrível castigo que Jesus sentiu. Para nos mostrar ao máximo o peso do sofrimento dele, o artigo enfatiza que Jesus sofreu como justo e também tanto no corpo como na alma, que quer dizer como homem completo. São mencionados 2 sinais do sofrimento. Ele suou sangue e clamou a Deus, não é? No caso, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Tudo isso ele sofreu para a remissão dos nossos pecados. Há muito conhecimento que é útil, irmãos. Mas o conhecimento de Cristo, Jesus, excede absolutamente tudo. Comparado a este conhecimento, qualquer outro conhecimento que em si mesmo possa ser útil, perde seu valor. Conforme diz Paulo em Filipenses 3, verso 8, é como a carga preciosa de um navio. Quando o navio, por seu peso, corre perigo de afundar, a carga é sacrificada para salvar vidas. Assim também, o conhecimento de Cristo crucificado, em última análise, torna útil qualquer outro conhecimento. Aliás, torna inútil qualquer outro conhecimento. As seguintes palavras são muito tranquilizadoras. Encontramos toda a consolação em seus sofrimentos, e não precisamos buscar ou inventar qualquer outro meio para nos reconciliarmos com Deus. Não precisamos. Todo buscar ou inventar acabou. Jesus definitivamente nos reconcilia com Deus, com uma única oferta de si mesmo. Essa é a gloriosa verdade do Evangelho. A riqueza de tudo isso encontramos no nome de Jesus. Não é? Que quer dizer Salvador, Redentor, Libertador. Mas o artigo 21, citando Mateus 1, verso 21, enfatiza que se trata da salvação dos nossos pecados, que provocam a ira de Deus e, portanto, são a causa de toda a nossa miséria. Uma coisa importante, irmãos, para compreendermos aqui, eu quero
já caminhar para o final, mas relembrá-los do texto de João, capítulo 10. Nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 7, não é, o desenvolvimento do autor sobre Jesus Cristo como sendo o sumo sacerdote, sacerdote eterno, perpétuo, não é? E que ele pode, então, salvar completamente, perfeitamente, aqueles que por meio dele se achegam a Deus, porque vive para sempre, né? Ou seja, vive sempre para interceder por eles. Nós temos segurança no céu para quem crê em Jesus Cristo de todo o coração, que é membro vivo de sua igreja, não é? Esses estão seguros em Cristo. Estão seguros em Cristo. Então, como cristãos, nós não precisamos imaginar que a nossa vida é um jogo da sorte, porque não é. De forma nenhuma. O que Cristo fez por nós, irmãos, é algo seguro, verdadeiro e é eterno. Não muda. O que ele fez está feito e acabou. Isso realmente é importante para nós. Me digam, essa sim não é uma mensagem consoladora? Que consolo há dizer que crê em um Cristo que não salva de verdade, mas que apenas abre uma porta para a salvação, que dá possibilidade para a salvação? Não, esse não é o Cristo bíblico. O Cristo bíblico é esse sumo sacerdote que nós vimos em Hebreus capítulo 7, os irmãos podem ler em Hebreus capítulo 9, em Hebreus capítulo 10. Nós temos a Escritura como um todo para ensinar sobre a superioridade e a segurança em sua obra por nós. O Cristo que nós acreditamos, que nós confiamos, que é o bíblico, é esse que está aqui em João capítulo 10, dizendo às suas ovelhas e dizendo a nós hoje, porque essas palavras são vivas, são palavras eficazes para a nossa vida. É o mesmo Cristo que nos diz hoje: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E o que ele diz no verso 28 de João 10, eu lhes dou a vida eterna. Se a vida acaba, como é que pode ser eterna? Ele está dizendo que ele dá a vida eterna às suas ovelhas. E o que ele promete, jamais perecerão. Jamais perecerão. Não é o que o autor aos Hebreus diz sobre ele? Né? Que vive sempre para interceder por elas. Jamais perecerão. Arrebatará da minha mão. Então Jesus está dizendo sobre uma coisa que não é possível. E o que não é possível? Não é que aqueles que pertencem a ele sejam tirados de sua mão. Ninguém nos pode arrancar de Cristo. É o que nós cantamos, é o que nós lemos em Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que existe alguma coisa que pode nos separar do amor de Cristo? É o que ele está dizendo aqui também. Ninguém pode arrancar as minhas ovelhas de mim. São minhas. Então ele diz, no verso 29, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O que ele está dizendo aqui? Qual é a segurança que Cristo nos dá? Não é para dizer assim, olha, eu dou a vida eterna a vocês, minhas ovelhas, vocês nunca perecerão, ninguém pode roubar vocês de mim, vocês não vão se perder porque vocês são minhas. E qual é a segurança que ele dá para nós com relação a isso? Ele fala, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então ele exalta o Pai aqui como Deus. E o que ele fala no verso 30, eu e o Pai somos um. O que ele quer dizer com isso? Eu e o Pai somos um. Um só o quê? Um quê? Um Deus. Um só Deus. Não é? Ele está dizendo, eu e o Pai somos um só Deus. Essa é a segurança que nós temos nele. Em Jesus Cristo. Não é? Por isso que eu disse que isso faria sentido no final esse texto. Por quê? Porque ambos os textos nos dão segurança. Um, tratando Cristo como sendo nosso sumo sacerdote. Não é? Sacerdote perfeito, que não passa, que vive para interceder por nós. Imagine que o seu Cristo, o nosso Cristo, o Filho do Deus vivo que deu a vida por nós, está no céu agora. E no céu ele trabalha ao nosso favor. No céu ele intercede por nós, é o nosso advogado fiel lá à destra do Pai. Não é? Quer segurança maior do que essa? Ele não é como nós, que não pode garantir o que fala. Ele é fiel e todo-poderoso como Deus que é, como o grande rei, e pode garantir sim o que fala. A igreja, não é? Isto é, os verdadeiros cristãos, aqueles que realmente confiam em Cristo, estão absolutamente seguros nele. Não em si próprios, mas nele. E também ele é o nosso pastor, cuidadoso,
que não deixa com que os lobos nos arrebanhem, nos roubem, nos arrebatem, de forma nenhuma. Esse é o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, que o Senhor possa abençoá-los por meio dessa palavra, que vocês possam refletir bem sobre isso e que, na verdade, com o conhecimento da doutrina, todos nós sejamos consolados pelo Senhor. Que aprender mais sobre Cristo, não é, nos mantenha ainda mais firmes nele, mais esperançosos nele e nos sentindo seguros. Entende? Que o nosso sentimento de alegria não venha das obras que nós praticamos, porque nenhuma delas poderá nos salvar, mas venha unicamente do fato de que Cristo, nosso Senhor, não é? Ele foi feito maldito de Deus, nos substituindo. E ele ressuscitou para nos justificar. E agora está cumprindo o seu ofício sacerdotal lá no céu, no verdadeiro tabernáculo, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá ele intercede por nós. E não só, mas ele mesmo rogou ao Pai para enviar a nós o Espírito Santo, que, como Romanos 8 nos ensina, também intercede por nós. Intercede por nós, com gemidos que não se podem explicar. Isso é a bênção e a segurança que nós temos em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, e até a próxima aula, então, tá certo?